objetivo desse vídeo é justamente a gente, primeiro, lá tá, como você falou, a gente conciliar, a gente mostrar como é que tá agora, quando acabar a pandemia, para que o pessoal não se esqueça de quem esteve aqui para ajudar a gente na altura. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe para vocês conhecerem a Catarina. A Catarina é enfermeira e ela se formou na Escola Superior de Enfermagem em julho do ano passado, 2020. Ela ainda estava tirando estágio e tudo mais quando a pandemia começou e, de repente, saiu aquela bomba e o mundo virou de cabeça para baixo. E pronto, basicamente, o objetivo desse vídeo é ser mais uma conversa informal para que a gente perceba melhor como é que é a realidade dos enfermeiros, como é que foi a diferença nos hospitais, na vida das pessoas, porque, enfim, cara, como eu te disse, há um ano, né, qualquer pessoa que liga a televisão, vê um programa, e eles falam da pandemia, e eles, palminhas para os profissionais de saúde, ok, muito bonito, só que depois eu vi num outro programa que muitos profissionais, muitos enfermeiros não tem nenhum banco para sentar durante as pausas, e eu fiquei chocada, e falei, não, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso. Então é isso, eu acho que a gente tem que alertar, né, para que, enfim, porque alguma coisa possa ser feita, e acho que conscientizar o pessoal sobre isso é o primeiro passo. E aí, Cata, você quer se apresentar? Olá, sou a Catarina, tenho 22 anos e sou enfermeira há coisa de 9 meses. E pronto, estou no programa, acho que é o meu primeiro testemunho enquanto enfermeira, assim, a nível mais profissional. E vamos falar sobre isto. Tenho a dizer Obrigada. Que ela é uma ótima relações públicas do Lisboa Moon também, gente. Tô tentando chegar ali no mindinho do pé dela. Faz ótimas galas, ótimos socials. Saudades, aliás. Pra quem não sabe o que é o Lisboa Moon, a gente tem um livro aqui, um vídeo no canal explicando já um pouquinho, logo já vai ter um vídeo mais completo, com a presidente do Lisboa Moon conosco, e sobre as conferências e tudo mais, muita coisa aí por vir. Mas é uma coisa muito gira, muito atual, consta que tem ótimas festas e que de facto nos leva a conhecer o mundo, é espetacular. É mesmo. E agora, então, para começar aqui o vídeo, eu queria te perguntar, primeiramente, como é que era a realidade antes da pandemia? Ou seja, como é que eram as condições de trabalho, como é que era o vosso reconhecimento, antes de acontecer esse turbilhão todo? Sabes que apanhaste-me quase recém-licenciada, por isso eu nunca trabalhei fora da pandemia. Estudei, fazia estágios, por isso tenho algum conhecimento do que é trabalhar, não é trabalhar, mas fazer um estágio numa altura não pandémica, mas eu sempre me conheci enquanto enfermeira em pandemia. Em termos muito gerais na carreira, e porque é que se diz que não compensa muito ser enfermeira em Portugal? Porque não compensa, porque nós praticamente... Ela já chegou tocando bomba, não compensa ser enfermeira. Nós praticamente não temos carreira. Nós quando nos licenciamos somos considerados enfermeiros de cuidados gerais e depois há duas hipóteses de crescer na carreira, e uma delas é fazer uma especialidade, que demora uns anos, e podemos tornar-nos especialistas de bloco ou especialistas de pediatria, ou então tornarmos enfermeiros gestores, que basicamente é uma coisa bastante diferente dos cuidados de enfermagem normais, que tem mais a ver com a gestão hospitalar, com as equipas, etc, etc. E essas são, mais ou menos, as maneiras de ascender na carreira. E antigamente, antes da Troika, nós tínhamos uma carreira com muito mais passos e por isso dava-te muito mais motivação para trabalhar, porque cada passo tu recebias dinheiro diferente e recompensas diferentes e tinhas títulos diferentes. Pronto. Agora isso não se aplica, porque é que então se diz que não compensa, porque se calhar uma enfermeira com 30 anos de experiência está a ganhar quase o mesmo que eu, que saí da faculdade há 6 meses. E isso obviamente é muito pouco motivador para quem tem famílias para cuidar, quem quer crescer na carreira, para quem quer ficar cá a vida toda. E ainda por cima, porque vivemos num panorama, mesmo a nível europeu, nem estou a dizer internacional, em que muitos países que são nossos praticamente vizinhos nos dão grande ascensão na carreira a curto prazo. Por exemplo, a Inglaterra, do bom que é, ou seja, trabalha-se tanto como se trabalha cá, ou até mais, mas ascende-se muito mais rapidamente. Isso obviamente dá motivação, porque uma pessoa quer se independentizar, quer poder progredir, quer poder avançar em termos de desafio de carreira, e cá é complicado. Claro que há diferenças, claro que os anos de trabalho podem fazer diferença no contrato de trabalho, no sítio a que se tem acesso, obviamente, mas isso não é reconhecido propriamente legalmente. Isso é muito desmotivador para alguém que esteja nesta carreira há 30 anos, ou se calhar esteja acabado de entrar e pense: porque é que eu vou ficar cá quando, se eu for aqui a 2 horas de voo daqui,
consigo muito mais férias, muito mais dinheiro, com muito menos horas de trabalho, etc, etc, etc. E isso, de facto, Portugal, eventualmente, vão ter de querer mudar a nossa carreira, o nosso estatuto, se nos quiserem empreender. E a probabilidade é que nos queiram empreender, porque isto, a saúde, graças a Deus, é um negócio que nunca vai acabar. E infelizmente é um negócio, mas se não fosse um negócio também nunca vai acabar. Acho que não temos o problema de ficar no desemprego. E por isso tenho de começar a arranjar maneira para nos querer prender cá, porque é muito atrativo ir para fora e para perto de cá. Ou seja, nem sequer estamos a falar de Estados Unidos, de uma América do Sul. A única realidade que eu tenho no hospital foi já a começar a segunda vaga da pandemia. Acho que tudo se acentua, ou seja, acho que se perde um bocadinho de vista esta questão de ganharmos menos, ou trabalharmos tantas horas ou o que for, porque estamos numa situação de emergência, por isso vem aquela coisa. E do que vai ser de nós se não forem vocês, não é? Sim, vem aquela coisa de cima, tipo, vamos trabalhar, é o que há, vamos fazer. Ou seja, quero muito que depois disto, quando isto acalmar, seja o tempo de pensarmos como é que nós podemos mudar. E não é só a nossa profissão, não é só a enfermagem. A medicina, é os auxiliares de ação médica, que têm um trabalho pesadíssimo e são muito mal recompensados. Isto tudo vai ter de ser, eu espero que seja repensado quando isto finalmente acalmar, porque não é sustentável. Primeiro, porque de alguma forma terão de recompensar este tempo, porque as pessoas estão extremamente cansadas. Mais do que o dinheiro, mais do que isso, as pessoas estão extremamente cansadas e vai haver um certo trauma, um pós-trauma desta pandemia toda, porque estamos eu não estou a trabalhar há um ano, mas quem já está a trabalhar há um ano com a pandemia, a sua forma de cuidar, falando da minha profissão, a minha forma de cuidar é totalmente diferente do que numa situação em que tens as condições todas. Isto vai demorar algum tempo a restabelecer. E de certeza que tem de haver investimento a esse nível, ou espero que haja. O objetivo desse vídeo é justamente a gente, primeiro, lá tá, como você falou, a gente conciliar, a gente mostrar como é que tá agora, porque obviamente não vai ser agora que vai dar para fazer uma grande mudança. Agora, quando acabar a pandemia, para que o pessoal não se esqueça de quem esteve aqui para ajudar a gente na altura. E depois, porque eu acho que é completamente diferente, sei lá, aqueles primeiros 15 minutos de todo o jornal das 8, em que dá sobre o Covid, que mostra os hospitais, não sei o quê, mas a gente não tá lá, a gente não tá dentro dos hospitais, a gente não teve pessoas, pelo menos eu não tive, graças a Deus, provavelmente as pessoas tiveram, mas a mim e pessoas que não tiveram que lidar com o Covid assim tão em frente, a gente não sabe como é que é essa realidade. Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento para que no futuro a gente não se esqueça e a gente faça mudanças para que até se no futuro tiver outra pandemia, Deus queira que não, por favor, Deus não me escute, mas que a gente possa estar preparados e que os profissionais estejam na altura, estejam preparados e tenham as condições prontas para poder fazer o ótimo trabalho que vocês fazem. Sabes que eu acho que, ou seja, há vários níveis de preparação, não é? E o que eu vi acontecer, enquanto eu percebi a primeira vaga, e até achei que nos portávamos bem, acho que não se justificou termos uma segunda vaga, ou melhor, a maneira de lidar com a segunda vaga, acho que não se justificou. Sabíamos muito mais. E por isso poderíamos estar mais preparados mesmo em nível de instituições. A minha instituição preparou o espaço na segunda semana do pico. E quer dizer, nós já sabíamos que ia haver o pico, que estas coisas sentem-se todos os dias, tu entras no hospital e estão a distribuir o turno e dizem hoje estão 15 doentes em Covid. Inclusive, eu ia te perguntar isso. Os hospitais, antes da pandemia, eles não tinham problemas em termos de infraestruturas, ou seja, para pacientes e tudo mais, estava ok, certo? Já não tinha... Não, imagina, não é linear, mas não, acho que temos alguma falta de recursos. Às vezes pode ser por decisão de gestão hospitalar, ou seja, querem poupar umas coisas e não dá para outras. Outras vezes é gestão a nível nacional, de não querem completar o que falta. Mas a minha experiência fora da pandemia é minúscula, por isso, e depois há outra coisa que é, tu tens, é como se fosse estacional, ou seja, janeiro, fevereiro são meses péssimos, mas depois, se calhar, em agosto são meses ótimos. Isto é sempre preciso ter atenção numa parte de gestão. Mas isso, honestamente, já é outro ramo, porque é o ramo da gestão hospitalar, que de facto eu não domino, porque também não quero opinar muito. E o que eu estava a dizer é, de facto, percebes quando as coisas estão a aumentar, e vai-se perceber agora quando houver, obviamente, o desconfinamento, porque todos os dias chegas e distribuem o turno e dizem, hoje estão ali 15 suspeitos, no dia seguinte estão 20 e 10 são positivos, no dia seguinte estão 40 e 30 são positivos. Tu percebes, como é que foi isso? Não é preciso... Tudo aumentando e deu medo, a mentalidade das pessoas, como é que estava, eram positivos, achavam que era só uma brincadeira.
Como é que Imagina, é paradoxal, porque por um lado dá, não é dar, eu não quero dizer dar pica, porque não dá pica, mas dá-te adrenalina, ou seja, tu estás totalmente atarefado e o que tu fazes, infelizmente, porque eu não me revejo nesse tipo de enfermagem e para mim a enfermagem é cuidar e por isso eu gosto de estar sempre com os meus pacientes, eu gosto de conhecer os meus pacientes, eu gosto de poder fazer muito mais do que mudar uma fralda ou dar um medicamento. Eu gosto de poder ligar à família, eu gosto de poder perceber se ele precisa de mais alguma coisa, etc, etc, etc. E no pico, pura e simplesmente não é possível. E não é só no pico, antes do pico, meses antes, em novembro, em dezembro, até início de outubro, e que os números começaram a aumentar, tu deixas de ter de fazer o descuidado e começas a ter de fazer tarefas. Porque é o que dá. Não tens enfermeiros suficientes para o número de doentes, não tens médicos suficientes para ver os doentes, não tens vazão. Ou seja, não há maneira de dar vazão ao que acontece. E por isso, o que eu tirei, não desgostei de trabalhar nesta situação e dá uma certa adrenalina, porque tu sentes que de facto tens de apagar muitos fogos e tem o seu interesse, é totalmente esgotante ao mesmo tempo, porque tu não estás a fazer aquilo para o qual tu foste treinado e que tu queres fazer. Tu estás a apagar fogo. E muitas vezes, e isto zanga-me, porque muitas vezes tu estás a apagar fogos porque a parte de gestão não está bem feita. E é totalmente absurdo, porque é fazer as coisas pelos mínimos. E bem, e quem estuda a enfermagem sabe isto, nunca se pode almejar ao mínimo, porque nós temos de fazer o extra. E por isso é bastante complicado gerir emocionalmente e psicologicamente tudo isto, porque não é uma questão só de físico, porque é um bocadinho, sabes, quando tu tens aquela época de exame, tens de dar tudo em 2 semanas, tu dás, tipo, é super cansativo, mas mal, quando é sempre, é muito difícil. Tens o objetivo em vista e sabes mais ou menos quando é que vai acabar, e outra porque tu também arranjas aquela adrenalina que é preciso para fazer superares aquilo. Agora, o problema é que nós não estamos a falar em termos físicos de estar 8 horas em pé, a mudar máscaras e a mudar fraldas e a fazer e ver quem é que está a ficar mal e quem é que está a ficar melhor, etc. É tu lidares com aquela fatiota toda que é difícil, porque tu ouves muito pior as pessoas, tu falas muito pior com as pessoas, tu vês toda a gente, todos os pacientes muito mais confusos porque não percebem o que é que está a passar, e isso foi das coisas que mais me chocou. Eu lembro perfeitamente do meu primeiro turno covidário e no início eram muito mais idosos do que é agora, porque agora temos muito mais gente nova, da idade dos nossos pais, pronto. No início eram muito mais idosos, e para um idoso estar num serviço de urgência que só por si é totalmente assustador, porque tudo é branco, tudo é a correr, há imensos barulhos, etc. Fazer isso com pessoas vestidas de branco, que só se vê os olhos, nem imagino o que é que eles possam pensar. E é muito difícil, a comunicação, para além de ser muito mais complicada, também é muito mais difícil para nós e cansa-nos muito mais saber que não conseguimos chegar. Não dá. E a confusão é uma coisa muito, muito, muito cansativa. Eu ia te perguntar mesmo em termos de... Porque eu vejo as suas stories e são horas e horas de turnos. Como é que vocês fazem em termos de... Quantas horas de turnos? As férias? Tiraram as férias? Como é que eles aplicaram isso? Eu só posso falar da minha experiência, porque as instituições todas têm maneiras diferentes de gerir tudo. Mesmo um turno. Eu posso fazer um turno de 8 horas e meia em que estou o turno quase todo lá dentro. E há instituições que conseguem ter metade das equipas a entrar, metade do turno e a outra metade. Isso é totalmente dependente de cada gestão e de cada desfia. Nós sempre fizemos muitas horas, ou seja, isto não é uma coisa só do Covid. O que acontece é que com a pandemia, de facto, foi muito mais difícil não só tirar férias, mas descansar. Ou seja, tu até podes ter uma folga, mas a descanso na folga é muito mais difícil, porque todo o trabalho que tu tens antes da folga também é muito mais pesado e muito mais exaustivo. Sobre isso. Agora, de facto, nós sempre trabalhámos muitas horas nos nossos turnos. Há uns anos para trás, o horário laboral no público foi diminuído para 35 horas semanais. Eu trabalho 40, supostamente, mas é tudo muitas horas, principalmente para quem trabalha por turnos, e isto não é só na profissão de enfermagem, porque os turnos, o que têm, se bem que te liberta um bocadinho daquela ideia do trabalho das 9 às 5, que também é interessante e para muita gente é facilitador, por outro lado, tu tens durante uma semana o teu dia a começar às 8 da manhã e o teu dia a começar às 11 da noite. E isso tem repercussões a nível biológico, de como é que tu dormes, como é que tu comes. Eu perdi imenso peso desde que comecei a trabalhar
e não foi só porque trabalhava muito, é porque de facto o teu corpo tem que se adaptar a um ritmo que não existia antes. Chega uma hora que o corpo também não aguenta, né? Ela é tanto um cansaço físico quanto psicológico. É o que você falou, é um ano e a gente não sabe quando é que acaba e Sim. desmotivador. O físico é grande, é grande e principalmente porque na altura dos picos tu tens de fazer um bocadinho de tudo, ou seja, tu não estás só lá como enfermeira, nem um auxiliar está só lá como auxiliar, nem um médico só como médico, por isso se for preciso eu estar a carregar balas de oxigênio ou um médico está, porque nessa altura ninguém vai estar a pedir o recurso extra para fazer isso que tem de fazer, porque não há recurso extras, por isso tu vais fazer um bocadinho de tudo, e se calhar não tens pessoas suficientes para virar uma pessoa que seja obesa contigo, e vais ter tu de fazer isso com quem houver, e se calhar vais ter de esforçar muito mais isto, mas pronto, mas isto também são profissões, tanto os auxiliares como os enfermeiros, pesadas, por causa disto, porque há muito físico, e é por isso também se fala tanto na diminuição da idade da reforma na enfermagem, e espero que também se tenha essa conversa nos auxiliares, porque de facto são trabalhos pesados, não depende obviamente de serviço para serviço, ou seja, não é igual num serviço de urgência e num dos intensivos, ou numa pediatria, obviamente, mas é importante ter isto em conta porque não é... O físico existe, e depois o psicológico existe, e o problema acima disto tudo é como é que cada um lida com o psicológico, porque eu não lido igual a todos os meus colegas. E infelizmente nós não temos, ou por exemplo, na minha instituição não temos, eu sei que hajam instituições em Portugal que oferecem isto, esse apoio psicológico. E sei que existe, há outros, tenho uma amiga minha a trabalhar em Inglaterra e sei que o hospital dela criou mesmo uma equipa de psicologia para os enfermeiros dos intensivos e da urgência durante a pandemia. E acho que é tão importante. E é por causa de uma área em que eu acho que agora com a pandemia é que se dá mais valor, que é a saúde mental. Mas lá tá. Como é que corre? Porque é muito difícil. E, por exemplo, em Portugal, culturalmente é muito tabu. Não é uma coisa que se aborde facilmente. Uma pessoa não diz, eu tenho uma depressão assim, eu sou ansioso e tenho de trabalhar isso. É muito difícil. E estamos a começar agora a dar os baby steps para isto. E, de facto, não existe na minha instituição não há esse apoio. E depende totalmente da pessoa, como é que cada pessoa consegue ter os seus coping mechanisms. E, por exemplo, a gente falou também, né, que a gente já teve essa conversa, que era conseguir ter esse, sabe, sair do hospital e deixar compartimentalizar a história para trás. E pronto, como é que reage? Eu tenho mais essa facilidade, eu consigo mais compartimentalizar também estou no serviço de urgências, por isso eu não estou tanto tempo com pessoas como está no internamento, mas eu consigo mais compartimentalizar. Mas há quem não consiga e há quem passe o dia, sai do hospital a pensar naquele doente e no dia seguinte vai chegar mais cedo ao hospital para ver o que é que se passa com o doente. E isto nós desenvolvemos de uma maneira que normal, e é normal isto acontecer por causa da profissão, que às vezes é muito difícil de desligar o botão. E o problema é que, acima de tudo, não é tanto, tu estás tão ligado ao que está a passar lá que dificilmente consegues ligar cá fora. E fica mesmo difícil para nós conciliar uma vida normal. É difícil estar em casa e querer ajudar os pais ou os avós. É difícil arranjar tempo para ir fazer isto ou aquilo. Porque tu estás emocionalmente e fisicamente cansado e ligado a uma realidade que não está em tua casa. E por isso gasta-te. E acho que é uma gestão, uma adaptação muito difícil. E aliás, eu estou a falar no início da minha carreira, não é? Eu não tenho filhos, eu não tenho de me preocupar com pagar contas de casa. E por isso isto tudo há de se acumular, não é? E é muito difícil. E isto vai demorar, de certeza, por exemplo, no pós-pandemia, a uma pessoa voltar a sentir a segurança no seu trabalho e na maneira como cuida, e na maneira como se dá e como desliga. Porque agora é difícil, nós vimos, o segundo pico teve a agravante de ser em janeiro. E em janeiro é um mesmo motivo no hospital, para quem tem Covid ou para quem não tem Covid. E do nada tu estás a ver tantos soldados a cair que fica difícil, porque tu estás a pensar, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que dá para fazer aqui? E é difícil de gerir, mas há de facto de certeza imensos recursos, começando por apoio psicológico, mais dias livres, melhor gestão de horário, melhor gestão de equipas, de rácios, etc. Pensando até fora da pandemia, porque os rácios não estão de todo sempre bem, em Portugal não estão. Então o que é que nós podemos encontrar que ajude a colmatar algumas falhas, a dar-nos algum extra para saber gerir isto tudo, de facto.
às vezes é Eu ia sobre. perguntar se por acaso, tipo, tens algum relato, alguma cena, assim, que... Algum momento que aconteceu durante a pandemia que te marcou. Não sei se foi quando alguém tivesse Covid ou no meio de tentar gerir as coisas. Imagina, um dia lá é muito ambíguo e é até interessante. Houve alturas na pandemia em que, no pico, em que, portanto, imagina, a divisão normalmente é por pacientes que precisam mais cuidados, menos cuidados, estão mais graves, menos graves. E havia uma sala das pessoas que estavam, no fundo, independentes, tipo assim, mais ou menos da idade dos nossos pais, etc., mas que estavam lá porque não se estavam a sentir muito bem, não podiam estar em casa. E estas pessoas são pessoas que estão muito alertas e estão muito bem. E têm a sua graça, porque depois nós ali estávamos no trabalho de equipa e éramos para aí 2 enfermeiros ou um enfermeiro para 20 doentes, mas toda a gente sabia que o vizinho tinha tido febre, que aquele tinha alergia àquilo, eles ajudavam-te. Isto são coisas engraçadas. E dava-me imenso gosto de trabalhar aqui. Mas depois às vezes passavas para a sala do lado, no turno a seguir, e tinhas uma pessoa que ia ser entubada. E olha isto, aconteceu, por exemplo, saber que uma senhora ia ser entubada às 8 da manhã e ela achava que era uma coisa assim, como meter outra máscara. Ela já tinha uma máscara, meter outra máscara e não percebia que ia ser sedada e que poderia não acordar. E eu liguei para ela, que até não queria falar com a família, queria falar com a vizinha. Liguei para a vizinha para ela avisar que ia ser entubada. E ela perguntaram-me, mas bem, isto é coisa para passar logo à tarde, não é? Fica agora à tarde e depois à noite já dá para falar com eles. E como é que tu dizes a uma pessoa, acho que não estava a perceber a dimensão disto e, portanto, aquelas despedidas que muita gente, as pessoas percebem que estão a despedir. E nem sei se a senhora sobreviveu ou não. Difícil, não é? Mas, e foi porque eu até me lembrei de falar com a família por causa disto, porque aquilo foi uma situação de pico em que estava tudo a trocar muito rápido, estava de troca de turno e nem sequer iam falar com a família, ou melhor, ela não ia falar com a família. E estas coisas tocam-nos um bocado. Certamente os meus colegas que fizeram a primeira vaga também vão ter relatos muito diferentes, porque a primeira vaga deve ter sido muito mais um ponto de interrogação na maneira de como agir e de facto e tudo do que é agora. E eu nisso acho que já tenho outra abordagem. Mas teve graça, estávamos a falar de relato. É uma coisa pequena, não é nada que tenha acontecido provavelmente com um doente. Lembro-me de, numa altura do pico, estava a falar com alguém, ouvi uma notícia, já não lembro bem, do que é que seria isto do stress pós-traumático na pandemia. Ou seja, porque normalmente associas o stress pós-traumático a uma guerra, vês coisas, etc. E depois ficas constantemente a rebobinar isso. E achei um bocado cómico, um bocado dramático, stress pós-traumático, etc. Mas a brincar, sabes que os meus avós e meus pais, eles estavam no Brasil quando estourou o Covid. E eu tava aqui. Aí minha mãe ficou desesperada, obviamente. Aí eles voltaram e eles conseguiram um voo pra Espanha e iam ter que fazer escala, acho que iam ter que pegar táxi, foi uma confusão, foi um dia inteiro, e eles foram pro estação de comboio, porque iam vir de comboio pra cá. E a minha avó falou que parecia a guerra do ultramar, porque eles saíram de Angola, né, quando estourou a guerra, e vieram para Portugal, e depois foram pro Brasil, ficaram lá 40 anos. Mas ela falou que era tal e qual, porque tava tudo vazio, não tinha nada em ninguém, todo mundo com medo uns dos outros, juro. É difícil. E bem, o mal é uma guerra biológica, no caso. Não, e de facto, tipo, eu lembro-me de rir e pensar, grande stress pós-traumático, mas veio ter comigo, porque passado uma semana, foi quase nada, lembro-me perfeitamente de estar a dormir, estava a dormir, e acordei, durante uma hora, ininterruptamente, estava sempre a acordar, a ter um sonho, a achar que eu estava a trabalhar, estava a fazer turno da noite, estava a dormir a meio do turno, e tinha de acordar, porque os meus doentes estavam constantemente a ficar sem oxigênio nas balas, quando começou a vir muita gente. Tu não tinhas fisicamente oxigênio, porque não tinhas as balas, suficientes para toda a gente. Houve turnos que tu tinhas de decidir quem é que ia receber oxigênio. Sabes aquela coisa que há nas notícias de quem te recebe o ventilador? Isto também é totalmente real. Não havia ventiladores, ainda mais na primeira vaga, não havia para toda a gente. E o que aconteceu no início do pico, agora em janeiro, foi como tu não estavas preparado fisicamente, começou a haver muita gente e tu tinhas de decidir quem é que ia ter acesso ao oxigênio, porque tu não tinhas fisicamente balas com oxigênio para toda a gente. E houve uma altura em que havia muita gente ou seja, cada um com a sua pequena bala, não sei se estão a ver como é que isto é, mas tipo, cada um tem a sua bala, dá para X tempo. E eu estava continuamente a acordar durante a noite a pensar
que as balas estavam sempre a acabar o oxigênio, porque aquilo tem um X de tempo, e que eu tinha de passar a noite toda a trocar as balas e eles estavam a ficar sem ar. E eu estava em casa a dormir, tinha pai folga, já nem me lembro, ou seja, num momento de descanso. E é isto que eu estou a dizer, que tu não consegues desligar o botão, não dá. E pensei, bem, isto é a minha primeira sensação de stress pós-traumático, de facto. Estou totalmente ansiosa à meio da minha noite de sono de descanso, porque é um dia de descanso, e não consigo parar de pensar que eles podem perder, ficar sem ar. E isto, de certeza que aconteceu a muitos colegas meus, mas agora acentuou-se muito. E olha, isso vai um bom relato mais na primeira pessoa sobre o que é isto, a ansiedade na pandemia. E em termos de, nas vossas pausas ou mesmo durante o trabalho, por exemplo, vocês têm comida? Eu vi numa reportagem que nem sequer tinham tempo para comer, tanto vocês corriam de um lado para o outro. E no meio disso eu pergunto, em termos de bancos para sentar, em termos de toalhas para os pacientes, como é que foi essas pequenas coisas que vocês precisam no dia a dia? Vocês sentiram que vocês tinham essas bases? Ou... Uma pessoa adapta-se. Não é uma coisa só de pandemia, muitas vezes faltam toalhas para dar banhos, muitas vezes falta lençol para trocar a cama. Claro que na pandemia acentuou-se porque houve uma altura em que não havia camas nem cadeiras para sentar ninguém e tinhas de sentar, por isso aí começaram obviamente nós perdemos as nossas cadeiras para escrever ao computador para dar um doente, isso é óbvio, mas também não acho. Se nessa altura tu não estás a pensar nisso, não estás preocupado com a toalha que falta, limpas com o lençol, nem estás preocupado com a cadeira que não tens para sentar porque tens um doente. Mas e como faz mais impressão comerem durante as... porque vocês precisam de tanto encher um bocado o corpo, já que são tantas horas seguidas. Sim. Não, imagina, isso é ou seja, claro que há relatos, e de certeza que são verídicos, de pessoas que não conseguiam parar para ir à casa de banho, nem para comer, e etc. Óbvio. Mas isso também é uma questão de gestão, lá está. Frequente ou não? Não, a ideia é que tu só saís uma vez, ou seja, não é suposto tu saís várias vezes porque tens de pôr o fato todo, blá blá blá, e implico de certeza que não dá para sair várias vezes porque é desnecessário. Agora, toda a gente almoça. Claro que há relatos e isto vai depender do serviço e o que é que cada serviço pode oferecer. Eu nunca fiquei sem almoçar ou jantar. É claro que tu podes saber que se está tudo a arder, tu não vais almoçar durante 40 minutos. Vais almoçar em 15, porque não vais querer deixar ninguém a arder. Pronto, mas isso, acho que isso é um bocadinho... faz parte, não é uma coisa só da pandemia. Agora, há coisas interessantes, e agora fazendo aquela ponto para o que nós devíamos falar depois das ajudas, não é? Em que, por exemplo, nós de facto durante a primeira vaga houve um apoio incansável e muito, ou seja, houve muito mais bom senso na maneira de nos ajudar na primeira vaga, em que tínhamos acesso, não sou só eu enfermeira, enquanto enfermeira, vários profissionais de saúde, tínhamos acesso aos hotéis, ou seja, não tínhamos de voltar para casa depois de fazer aquilo, tínhamos acesso a subsídios de risco, que não existem agora na segunda vaga. Tínhamos imensa ajuda, ou seja, imensa comida que vinha e a maior parte das pessoas não se tinha de preocupar. E não é só uma questão de preocupar com o dinheiro de ir comprar comida, ou até o tempo de preparar as comida e de ir ao supermercado, etc. Faz falta na vida de quem está a trabalhar assim tanto tempo. E por isso foi uma grande, grande ajuda. Que cá, na minha instituição, na segunda vaga, já só chegou pouco depois do pico e em termos de comida. Eu estou desde outubro a trabalhar no Covidário e vim sempre para casa, independentemente de viver com os meus avós, com grupos de risco ou sem ninguém. E isto faz muita diferença, porque a mim, graças a Deus, não faz, em minha casa não faz diferença, mas a muita gente há de fazer. E esse apoio que houve todo na primeira vaga, em paralelo com as palmas todas, desapareceu na segunda, apesar de se continuar a falar dos heróis e etc, e eu percebo, mas desapareceu na segunda. E eu não digo isto de forma ingrata do género de nos ter ajudado, nós precisamos de coerência neste tipo de atitudes, ou seja, e quando a pandemia acabar, nós vamos continuar a precisar de alguma coerência neste tipo de atitudes, porque nós vamos, ou seja, começámos este vídeo a falar sobre algumas condições que faltam ou o que é que se podia melhorar na carreira, neste caso de enfermagem. Ou seja, nós temos de ser coerentes, nós não podemos ser heróis em abril e médios heróis em outubro e heróis em janeiro. Não.
É porque por mais o reconhecimento é muito bonito, mas tem que ser posto em ações, né? Não pode ser só palavras. Sim, e faz sentido, ou seja, a segunda vaga foi muito pior, foi muito mais dramática para toda a gente e do nada tínhamos menos apoios. E fez, a partir do momento em que começaram a entregar a comida lá no hospital, por exemplo, fez imensa diferença. Porque é menos uma coisa com que tu te preocupas e é um mimo, obviamente é um miminho, tipo, teres este tipo de coisas. E isso faz falta. E não estou a dizer agora, bem, não estou ao hospital a oferecer bolos, não é nada disso, mas é, em termos governamentais, perceber estas lacunas que têm, obviamente, de ser preenchidas. Você acha que, por acaso, até as medidas... Porque, imagina, a gente está gravando esse vídeo em março, então a gente está em estado de emergência, mas colocaram algumas... Agora a gente vai começar a entrar no desconfinamento progressivo e tudo mais. E eu ia te perguntar se você acha... Qual que é a visão que você tem das medidas governamentais? Se você acha que, tanto da primeira vaga quanto agora da segunda, se foram fortes o suficientes, se foram boas do ponto de vista dos profissionais de saúde, como é que tem sido? Então, eu acho que cada um tem a sua opinião pessoal sobre como é que o governo devia ou não ter agido tanto na primeira como agora, etc. Por isso, e acho que há imensos fatores que contribuem. Por exemplo, eu também não consigo resolver as coisas do lado de saúde, também tenho que pensar na economia, etc, etc. Por isso, não queria entrar muito por aí. Não, posso dizer sim, que claro, acho que na primeira vaga houve muito mais, como também houve muito mais medo, houve muito mais apoios nestas coisas pequeninas, tipo, pequeninas que fazem toda a diferença, dos hotéis, da comida, do subsídio de risco, que acho que é uma coisa normalíssima de darem, que na segunda vaga, sabe, é que nem sequer é não darem, porque aconteceu que haja menos dinheiro, e nem sequer falar sobre isso, como se não tivesse a acontecer, e está. Por isso é o que me custa, e acho que de facto na segunda vaga as coisas foram muito pior geridas a nível local, institucional, como é nacional, porque nós sabíamos que ia acontecer, e por isso eu não estou a dizer que devia ter havido, atenção, isto era uma opinião de ter começado o confinamento 2 meses antes, não haver Natal, nada disso, não é isso que eu estou a dizer, só dizer que, ou seja, decidindo agir como nós agimos, sabíamos que ia haver o pico no final de janeiro. Então devíamos ter preparado melhor para o final de janeiro. Não posso deixar de dizer que isto é um grande papel da comunicação social e que tem sido fraquíssimo ao longo de um ano. E nós estamos a falar de uma comunicação social que propaga o medo, porque eu percebo que dê jeito de propagar o medo para as pessoas ficarem em casa, mas que depois tem pessoas a ir para o hospital, que às vezes nem precisam estar no hospital, assustadíssimas, ansiosíssimas, porque acham que vai acontecer o pior, porque estão com febre quando têm Covid. E é perfeitamente normal ter-se febre quando se está infectado. E há coisas assim, ou seja, há coisas que a comunicação social faz que devia mostrar muito mais soluções, resiliências, falar sobre outras coisas, porque o mundo tem estado parado, mas há muita coisa a surgir, do que estar constantemente. O meu avô vive há um ano em casa, a todos os dias estar a saber, a dizer-me qual é que é o número de hoje, ou quantas vacinas é que foram dadas hoje. E isto é de uma, mais do que eu acho de uma incompetência, é muito pequenino. Isto não é jornalismo, isto não é o que devia ser feito e não é o que o governo deveria querer num plano de comunicação numa emergência, porque não resulta, porque nós vamos ter pessoas totalmente traumatizadas por isto, não é? E já temos pessoas a chegar ao hospital, claro que também tem um efeito protetor, porque eu sei que há pessoas que ficam em casa por isso, claro que há outras pessoas que vão ao hospital porque sabem que não estão bem, mas muitas vezes tem um efeito agravante totalmente desnecessário e de desinformação. Não faz sentido nós termos as notícias como temos há um ano, não é útil. E pronto, é que por um lado é engraçado, porque na parte da mentalidade das pessoas parece que, não digo agora nessa última fase da quarentena, mas lá estava em dezembro, janeiro, parece que o pessoal ficou um pouco mais indiferente, tanto que a gente viu que os casos aumentaram muito, e também com o Natal, e Ano Novo, e PDA, ficam todos juntos, não sei o quê. Por outro, quem realmente tem muito medo do Covid e não sai de casa, vive nesse medo constante de vai ao mercado e aterrorizar. Mas sabes que agora o que eles chamam o cansaço pandémico, a mim faz totalmente sentido. Eu sou indiferente a minha parte de enfermeira, enquanto civil, eu estou totalmente cansada disto. Eu também, se desse, também gostava imenso de ter menos precauções. Acho que é totalmente normal, ainda por cima nós somos um país praticamente latino e nós não temos esta maneira de estar, não temos. E
E isto é super difícil, não só para os jovens que não podem ir para os copos, mas super difícil para as famílias que se veem todos os domingos. Super difícil para as pessoas que não veem os avós que estão nos lares, ou os pais que estão nos lares há um ano. Quer dizer, isto para mim, eu percebo a medida, mas estares um ano sem ver o teu pai, e a saber, obviamente, normalmente as situações ficam cada vez mais frágeis nestas situações. Quer dizer, o que é isto, não é? Tipo, ou seja, como é que se vai recuperar? Também de saber, mais do que falar dos funerais que não aconteceram, que são péssimos, das despedidas que não há no hospital, que é terrível. O que é isto, estar há um ano sem fazeres a tua vida familiar e social normal? E ainda bem que houve imensa coisa que se reinventou, houve imensas famílias que se reinventaram, houve imensa gente que apostou, claro, ótimo. Mas obviamente que o processo para a normalidade, para além de interessante, vai ser duro, vai ser estranho. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Obrigada. Obrigada eu por deixares o meu primeiro testemunho enquanto profissional. Obrigada por me dar voz. E pronto. Obrigada. Eu sou super interessada, acho ótimo que vais buscar tantas coisas diferentes, que queres mostrar tanta coisa, um espectro tão grande aos teus seguidores, de facto, do que existe entre o Brasil e Portugal e as profissões e o direito, etc. Isso é muito interessante. Obrigada eu. Ai, amiga, obrigada. Olha, eu tenho a dizer que eu fiquei emocionada enquanto tu tava falando, porque, adoro essa tua veia reivindicativa. Tem muitas minhas amigas, cara. Fiquei pensando, caramba, só é um problema de livre ao mundo, não é? Isto era um problema de aprender a falar em público. É isso. E olha, amiga, muito orgulho de você, muito orgulho da tua profissão, parabéns, porque é isso, vocês têm esse contato com pacientes, vocês cuidam, vocês tratam de vidas, e é uma profissão muito bonita, e se Deus quiser, vai ser mais reconhecida, e é isso, tem que se lutar por isso, seja os próprios enfermeiros, sejam os outros, porque, é um direito básico, e vocês têm que conseguir isso. Muito obrigada durante a pandemia e fora da pandemia, parabéns e obrigada por ter vindo aqui contar um pouco. Obrigada eu, uma oportunidade. E já agora, pessoal, não se esqueçam aqui no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos que estão vindo por aí. Um beijo. Se quiserem, deixem aqui comentários com perguntas, ou enfim, o que vocês acharam de mais diferente no vídeo, alguma informação que vocês não estavam à espera, algum comentáriozinho aqui embaixo. E espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo aqui no canal. Catarina, obrigada! Tchau, obrigada!